do sétimo dia. E como não poderia ser diferente, ele tem sido atacado veementemente por aqueles que se dizem cristãos. E a gente trabalha dentro, nós estamos fazendo lá no Zona Nascente, nós estamos com a direção do Ministério de Publicações. Então, nas igrejas que a gente vai administrar a palavra, a gente faz algumas indicações de livro que são importantes para a compreensão da palavra. Dentro dessas considerações, o que a gente deve ter em mente? Qualquer que seja o livro, ele não deve, em hipótese alguma, substituir a Bíblia. Agora, quando ele vem com informações que nos levam à palavra, que nos faz com que nós tenhamos mais amor e maior consideração pelo que está escrito na palavra, essas obras elas devem ser consideradas. Se você imaginar aí qualquer denominação que você imaginar, até a cristã do Brasil, eles têm os seus livros também. Eles têm seus intérpretes, eles têm as pessoas que estão lá escrevendo alguma coisa sobre a palavra de Deus. A afirmação a Bíblia somente, ela deve ser compreendida da seguinte maneira: como doutrina, regra de fé e prática, é somente a Bíblia. Nem os escritos do irmão White, nem os escritos do comentarista Adam Clarke, ou Martinho Lutero, ou João Calvino, qualquer que você pode imaginar, eles não podem substituir a palavra de Deus como regra de fé e prática. E nós temos vendo no mundo evangélico, essa afirmação ela é levantada orgulhosamente: a Bíblia é a Bíblia somente. Mas eu poderia citar aqui 2, ou 3, ou 4, ou 10 ensinamentos que eles não têm respaldo bíblico, eles têm sido ensinados, e mesmo assim as pessoas ainda argumentam que a Bíblia é a Bíblia somente. Eu vou citar 3 exemplos. Predestinação calvinista, por exemplo. A predestinação calvinista, ela tem a sua base em Agostinho de Hipona. Ela não tem a base bíblica. Ele começa a aprender predestinação e o desenvolvimento da predestinação chamada fatalista, que é a predestinação calvinista, independente do que você faça. Se você aceitou Jesus ou não, se você vive nas bornas fora, se você foi escolhido por Deus para ser salvo, você pode viver a vida inteira longe dos caminhos do Senhor, você ainda morre salvo, porque você foi escolhido para isso. Daqueles que se dizem a Bíblia é a Bíblia somente, esse ensino, por exemplo, já não tem respaldo bíblico. Um outro ensino que não tem nenhum respaldo bíblico: imortalidade inerente da alma. Que, de acordo com a serva do Senhor, vai ser a grande tacada de Satanás através do Espiritismo, de que aqueles que estão no cemitério só estão os seus corpos lá. A sua alma já está vivendo num lugar elevado de existência, e pior ainda pode manter-se em comunicação com os vivos. Esse ensino não tem nenhuma vírgula dentro da palavra de Deus. Aqui nós devemos fazer uma diferenciação. Qual a diferença de imortalidade da alma dentro do catolicismo ou dos meios protestantes pro espiritismo? A diferença aí está a questão se pode ou não comunicar-se com esse morto. Essa é a única diferença.
Mas uma vez que você aceita que a alma é imortal, inerentemente imortal, você também já aceita que você pode aceitar que a comunicação com essa alma imortal ela pode estar muito próxima de acontecer. Agora, dentro da palavra de Deus, nada disso é ensinado. O contexto aqui, para quem se gaba de dizer a Bíblia somente, outro ensinamento que não tem respaldo bíblico: santidade do domingo. A santidade do domingo não tem uma. Na realidade, nós temos 8 versos dentro da Bíblia que citam o primeiro dia da semana. E nenhum deles é usado para ser tratado como um dia especial de adoração, ou a transferência do sábado do sétimo dia. Ele tenha sido feita por algum dos apóstolos ou mesmo por Jesus Cristo. Quando você escuta dizer: Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana, e devido a este fato nós passamos a santidade do antigo sábado judaico, nós passamos para o primeiro dia da semana, devido à ressurreição do Senhor. Olhem, meus amigos, meus queridos, eu estou fazendo aqui uma interpretação. Meus amigos, a ressurreição do Senhor no primeiro dia da semana é o evento mais importante da história da humanidade. E quando isso aconteceu? Isso aconteceu no domingo. Portanto, nós, os cristãos, e a grande maioria dos cristãos, guardamos o domingo por essa razão. E respaldo bíblico? Nenhum. Não tem nenhum respaldo bíblico. É simplesmente achismos. Porque a pessoa também pode afirmar: bom, Jesus só ressuscitou no domingo porque morreu na sexta, então eu guardo a sexta-feira. Por quê? Porque na sexta-feira o Senhor entregou a sua vida por nós. Aí faz aquelas argumentações eloquentes e tal. Por essas observações, se o evento foi ou não importante, você pode guardar qualquer dia da semana. Isso aí não. A questão é sempre a mesma. Se é a Bíblia e a Bíblia somente, por que todos esses ensinos eles continuam sendo pregados e insiste que, se é a Bíblia somente, deveria ter um respaldo bíblico para esses ensinos? E aqueles que querem conservar o ensino de acordo com a palavra de Deus, eles são chamados de seita. Eles são constantemente chamados de seita. Se é a Bíblia somente, aí você chega para o pregador, e isso é um direito que a gente tem. Nós temos esse direito como cristãos, como aceitando a Bíblia como a palavra de Deus. Você está afirmando que a minha vovozinha morreu e está no céu. Eu quero um texto bíblico que você me prove isso. Você é um pastor, você é um reverendo, você é um padre aqui da paróquia. Não precisa 2. Eu quero um texto que me diga isso que você pregou para nós. Agora eu pergunto: por que essas perguntas elas não são feitas dentro de uma denominação qualquer? Você disse que a santidade do sábado, ou após a ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana, aí ele passou a ser santo. E deve ser observado pelos cristãos agora. Você pode me mostrar na Bíblia? Você pode me mostrar? Com todo o respeito do mundo, você me mostra na Bíblia. Se a Bíblia é regra de fé e prática, se aceita dos adventistas do sétimo dia
estão equivocados. Me mostre o texto. Me mostre o texto que um homem, sem ter aceitado Jesus Cristo como Salvador, sem ter comido da árvore da vida, que o texto lá em Gênesis vai dizer que o casal ele é expulso do jardim para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado. Isso está em Gênesis. Isso está em Gênesis. Nada disso aconteceu. E ainda assim, ele não aceita Jesus como Salvador pessoal. Quando ele é expulso do Éden, ele não comeu da árvore da vida. E o texto explica claramente o porquê que ele foi expulso. Para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. É o que o texto diz. Eu não posso brigar com o texto. Essas duas razões. Aí eu pergunto, qual é a base para se ensinar então? Se é a Bíblia e a Bíblia somente, essa fama de a Bíblia somente, entre as igrejas chamadas reformadas, elas deveriam ter sido abandonadas há muito tempo. Há muito tempo. O que nós temos na realidade, e fatalmente falando, nós temos um catolicismo batizado dentro do meio protestante. Assim como aconteceu com o próprio catolicismo, a igreja primitiva, nos seus primórdios, já profetizada pelo apóstolo Paulo lá em Atos. A pergunta que se faz é: e os nossos irmãos, os nossos queridos aí fora, será que acha que é pecado ou é errado questionar, perguntar respeitosamente? E aí surge uma série de teorias, uma série de informações, de inferências. Por exemplo, o nosso tema especial aqui é a questão do sábado. Você vai lá em Gênesis, e nós vamos abrir a palavra. Primeiro eu quero fazer aqui uma indicação. Quero fazer aqui algumas indicações aqui. Nós temos aqui o misto crêmios. Isso aqui é fonte primária. Todo adventista do sétimo dia deveria ter e ler. Aqui está as 6 doutrinas e as 28 crenças dos adventistas do sétimo dia. Isso aqui é leitura obrigatória para todo adventista do sétimo dia. E daí o que você faz? Qual que é o correto? Pega, ó o exemplo. Deixa eu. Isso, irmão. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Quer subir? É que eu quero ficar aqui porque eu vou mostrar mais alguns livros ali. Olha o que acontece. Ah, sim, irmão, pode ser. Isso, obrigado. Pouco esforço para não trabalhar nessa. Aí o que acontece, irmão? Olha o que acontece. Eu venho aqui aleatoriamente, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu fecho? Não. Eu não fecho. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não fecho. Ele me dá uma referência. Ele me dá um texto. Gênesis 1, verso 1. Aleatoriamente, não tem nada
Não tem nada marcado aqui. Olha lá, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Opa, beleza, bateu. Tá certo. O que o livro diz está certo. Ele me deu uma referência. Eu fui até o texto bíblico. Fechou. Tá certo. Agora, o que acontece com os nossos irmãos? Leu o texto. Vamos dizer, por exemplo, Abraão nunca guardou o sábado. Está escrito num determinado livro. Eu fecho. Mas vem cá. Abraão é chamado pai da fé. O apóstolo Paulo vai dizer que pela fé nós confirmamos a lei. Se Abraão é o pai da fé, qual a conclusão que eu chego? Eu chego à conclusão que ele tem que ter obedecido o mandamento. Caso contrário, ele não pode ser considerado o pai da fé. Isso são as conclusões que a gente chega. A outra acusação que se faz: Adão e Eva nunca guardou o sábado. Olha aqui. Quanto ao texto lá em Gênesis, isso nós estamos falando a questão seguinte: quando você estiver lendo qualquer livro, e é importante que ele faça referência aos textos bíblicos. Esses dias eu estava numa cena, que é o meu paraíso aqui na terra, é onde tem livro para vender, é o meu paraíso. Aí eu estou folheando um livro, imaginando comigo, vamos ver quantas referências. Eu não vou citar aqui quem é o autor, nem. Vamos ver quantas referências esse autor faz do texto bíblico, porque ele está falando da Bíblia. Passa uma folha, passa outra, passa outra, passa outra. Não existe uma única referência enquanto eu estou folheando. Não sei, talvez lá no final, mas não tem a referência ao texto bíblico. Ou seja, é um líder de igreja, é até um dono de igreja, mas que não faz referência aos textos bíblicos. Porque o que nos encaminha à compreensão no momento da pregação e no momento de escrever sobre a palavra é o Espírito Santo de Deus. Se você não tem contato com a palavra, como você vai fazer referência a algo que você não tem contato? Aí multiplica-se as heresias diabólicas que são pregadas aí fora. Santidade do domingo, imortalidade da alma, predestinação, abolição das leis de saúde. Que todas, se você pega o Velho Testamento, como nós conhecemos, comparado ao Novo Testamento, eles fazem uma explicação do que foi compreendido pelo Espírito Santo também, dentro do Novo Testamento, que não poderia ficar dúvida alguma sobre o que foi apresentado no chamado Velho Testamento. Por exemplo, quando Jesus lá em Marcos, vamos ler esse texto de Marcos, primeiro o texto em Gênesis. Gênesis, no capítulo 2, vamos ler o verso 1, o 2 e o 3. Vamos derrubar mais uma heresia aqui, e depois a gente vai lá até em Marcos. Olha para você ver a harmonia da Bíblia, e como fica gostoso ler a Bíblia assim, ó. Você pega um texto, confere com o outro, chega ao denominador comum. Gênesis capítulo 2, vamos ler o verso 1, 2 e o 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Primeiro, ele descansa. Verso 13: abençoou Deus o 7º dia. Olha só, abençoou, descansou, abençoou, e no final que ele diz: e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera.
Aí a pessoa faz a seguinte afirmação: o texto diz somente ou apenas que. Então Deus descansa, diz o texto. O texto diz que Deus santifica, descansa, santifica e abençoa. A pergunta que eu faço: Deus poderia ter feito mais para torná-lo algo expressivo com a humanidade? Poderia ter feito mais do que descansar, abençoar e santificar? Eu acho que é ilógico a pessoa olhar para o texto e falar: Deus apenas fez isso. Isso é até uma brincadeira com o texto bíblico. O camarada lê o texto: Deus descansou, abençoou e santificou. Ali ele termina dizendo: Deus fez apenas isso. E a pergunta que eu faço: poderia ter feito mais? E quando a gente vai até o profeta Isaías, ele vai dizer que Deus não se cansa. Isso aqui, o mandamento não foi feito para Deus. E Marcos, vamos até Marcos no capítulo 2. Marcos capítulo 2, que ele vai ajudar a gente a compreender esse mesmo texto, que foi feito só isso com ele, né? Ele descansa, santifica e abençoa. Só foi feito isso, de acordo com o acusador de plantão. Marcos, no capítulo 2, o verso 27 e o 28 diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha, irmãos, como que as pessoas caem num equívoco tremendo. Quando Cristo ele se estabelece, ele apresenta aqui aos seus acusadores de plantão e diz que ele é o Senhor do sábado, ele está se identificando com o Deus que criou o sábado. Ele está automaticamente, ele está assumindo a sua divindade também. Porque na leitura de Êxodo, no capítulo 8, no capítulo 20, o verso 8 a 11, lá em Êxodo, o texto vai dizer: o sábado do Senhor teu Deus. Aqui nós temos que as pessoas leem e passam desapercebido. Nós temos duas grandes doutrinas aqui. Nós temos a validade do quarto mandamento, como sendo o sábado de Jesus, e aqui ele diz que é o Senhor do sábado. Automaticamente ele assume a divindade daquele que declarou lá em Êxodo que era o Senhor do sábado. Se eu falar aqui para a igreja: eu, Josué, eu sou o Senhor do sábado, eu estou cometendo uma blasfêmia. E essa palavra Senhor do sábado, ela é muito expressiva no momento onde eles estão discutindo se o que Jesus e os discípulos estavam fazendo era correto ou não em dia de sábado. Era mesmo que Jesus dizer: mas vem cá, é isso que eu estou ouvindo de vocês? Eu sou o Criador do sábado. João, Colossenses, o Apocalipse mesmo, o apóstolo Paulo, João, Pedro, eles vão dizer que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Agora, questionar a Jesus sobre o que estava sendo feito em dia de sábado, alegando que não estava correto, aí Jesus diz: mas vem cá, eu criei o sábado, você quer me ensinar como guardar o sábado? É essa questão que está sendo levantada aqui. E esse texto aqui, e ele diz assim, ó: e acrescentou: o
sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Se a gente volta lá para Gênesis, não era Deus que precisava do sábado, mas o homem, após a criação, passou a necessitar do sábado. A ideia também de que, na inocência, Adão e Eva não guardaram o sábado também é uma falácia. É a mesma coisa de dizer que hoje, se a gente estiver em férias, a gente não precisa guardar o sábado porque não estamos trabalhando. É a mesma coisa. As pessoas fazem afirmações e elas não se ligam que quando você faz uma afirmação que nega a palavra, você não está desmascarando uma seita. Você está indo contra o próprio Deus. E quando ele diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, além da necessidade humana, ele diz, a palavra aqui antropós, para homem, é a humanidade. Aqui não é o judeu. O texto não diz o sábado foi feito por causa do judeu. O sábado foi feito por causa do homem. Lá em Malaquias, olha só como as coisas acontecem. Lá em Malaquias o texto vai dizer: roubará o homem a Deus? Olha só, meus queridos. Aí eu posso usar o texto de Malaquias para condenar uma igreja inteirinha se ela não estiver devolvendo o dízimo. Por quê? Porque o texto está usando a palavra homem. Homem é todos ali na igreja. Por que homem em Malaquias é todas as pessoas e homem em Marcos e Mateus refere-se só ao judeu? Está entendendo onde eu quero chegar? O homem em Malaquias é todo mundo. Então o texto em Malaquias reprova todo aquele que não devolve o dízimo. Beleza? Não se refere só ao judeu. Agora, quando eu vou para Marcos, Mateus, o sábado foi feito por causa do homem, o homem aqui passou a ser só o judeu. Para devolver o dízimo é todo mundo. Para guardar o sábado era só o judeu. Que interpretação de Bíblia que é essa que eu estou fazendo por aí? E a outra questão também, vai vindo muitas coisas na mente. Se você pegar da criação do Éden até o dilúvio ali, isso aí vai dar cerca de 2.500 anos. Não havia nação. Santificou e o separou para fim específico. Tornar santo significa isso. Reservado para um fim específico. Aí você me pergunta, então fez tudo isso em Gênesis e esperou 2.500 anos para surgir o primeiro judeu, para depois passar a guardar? Porque só era para o judeu, não era para mais ninguém. Eu já até que falei na igreja, nós fazemos licenciatura em matemática. E tem uma matéria que é muito, muito interessante. É lógica matemática. Você começa a argumentar com as frases, com as preposições, para chegar numa verdade. E eu aplico todo esse estudo quando eu estou estudando a palavra. Porque as ciências verdadeiras, o conhecimento deixado por Deus, eles se completam, eles não se anulam. Toda a ciência, ela se completa, a verdadeira ciência. Portanto, nós temos aqui o sábado estabelecido por Deus, deixado ao homem. Nós temos no verso 28, tanto a divindade de Cristo, por quê? Porque ele diz que ele é o Senhor do sábado, e lá em Êxodo, o Senhor do sábado é o próprio Javé, é o próprio Deus. Se Cristo não fosse de fato o Deus conosco,
ele estaria blasfemando nessa declaração aqui. E muitos não refletem nisso. Nós temos aqui em Marcos 2, 27 e 28, 4 ou 5 doutrinas basilares da fé cristã, em 2 únicos versículos. De sorte que o Filho do Homem, ou seja, a descendência de Davi, ele se fez carne, por isso que ele se declara Filho do Homem, é Senhor, ou seja, ele estabelece que aquele que deu o sábado no Sinai foi ele, Cristo, e ele é o Criador. Daí a questão, mas é a mesma coisa que eu chegar pro dono da Apple, mas vem cá, eu, pedreiro, mas vem cá, esse celular que você fez aqui ele tá errado? O que você faz com esse celular? A câmera dele é muito potente, enfim, eu começo, mas isso aqui não está correto. Eu completo, quem é o Criador? É o fulano de tal, lá da Apple. Ele tem o conhecimento sobre o celular? Eu acredito que tenha, né? Se ele que criou, ele que inventou, aí eu vou chegar para ele e falar, isso aí está errado. É a mesma coisa que estão fazendo aqui com Jesus. Jesus é o Criador do sábado e eles estão tentando ensinar Jesus como se devia guardar o sábado. Aqui nós temos também outra questão importante. Não era quem guardava, meus queridos. Isso é um ponto muito importante para nós. Não era quem guardava o sábado, era como se guardava. Essa que é o... porque Jesus nunca... Vocês já escutaram isso também. Jesus não guardava o sábado. A questão é como e não quem. E quando nós olhamos para os mandamentos também, é mandamento de Deus. Isso que tem que ficar muito claro. Tradição não entra. Só em cima do sábado tinha outros 39 mandamentos. Dentro da tradição judaica pode ter mil mandamentos. Por exemplo, quando eles estão passando aqui nessa colheita, o que lá Moisés prescreveu? Se eu estou passando por uma seara, eu colho uma espiga e como eu não pego num saco e levo para casa em dia de sábado, não estava errado, estava correto. É na tradição judaica. A tradição judaica dizia que se você passasse em uma seara e encostasse, por exemplo, no milho, e caísse um grão, você estava transgredindo o sábado. Por quê? Porque você está fazendo um plantio. Não é me dar risada. Agora eu pergunto para você, aonde que está escrito isso? Dentro do mandamento. Eu poderia terminar, meu Deus do céu. Aonde que está escrito isso? Dentro do mandamento. E passado todos esses séculos, pasmem, são feitas as mesmas acusações. O próprio Cristo diz: e em vão me adoram, porque ensinam mandamentos que são preceitos dos homens. O próprio Cristo diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? O próprio Cristo diz: vocês transgridem os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Cristo ia na sinagoga porque ele era judeu. Mentira! Não era somente por isso. Paulo ia para a sinagoga porque ele somente nesse dia ele encontrava os judeus.
mentira. Eu tenho que ser franco para dizer para a igreja mentira. Primeiro, aos textos que a gente apresentou aqui de memória, Jesus não era movido por tradição judaica que suplantasse a palavra. Ele era obediente, sim, a todas as normas, a todas as leis da palavra de Deus. Mas ele não era submisso à tradição judaica, a Mishnah, a interpretação dos rabinos. Esses pontos aí, ele próprio já esclareceu há 2000 anos atrás. Estas mesmas acusações estão sendo levantadas agora. Os mandamentos de Deus, não existe um mandamento que me manda guardar as 613 leis dentro do judaísmo. Então, quando você faz uma afirmação, essas afirmações elas carecem de texto bíblico. Elas carecem de respaldo bíblico. Se nós estamos estudando, por exemplo, Atos dos Apóstolos, o texto vai dizer, vamos sair de Marcos aqui, vamos até Atos ali. Olha, para me citar um exemplo. Atos no capítulo tem 17. Olha o capítulo 18 de Atos, vou citar só esse exemplo. Atos do 18, vamos ler o 3 e o 4, e vamos ler ali o 9, o 10 e o 11 do capítulo 18. Epóstolo está falando sobre a profissão de Paulo. Olha só o contexto, irmãos. Sobre o trabalho de Paulo. Paulo era um trabalhador. Ele não vivia dentro de uma igreja como um pastor. Ele mesmo diz, ele ganhava o sustento do seu trabalho. Ele não vivia só dentro de uma sinagoga. Era necessário trabalho. Ele diz assim, ele encontrou aqui, vamos ler um contexto maior. Depois disto, o verso 1 de Atos 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Tá ok? Olha o verso 3 aí. E Paulo aproximou-se deles, e posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Eles estavam nessa cidade trabalhando. E em dia de sábado, o texto diz assim, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Você não vê em nenhum momento o apóstolo Paulo dizer, não, o sábado não é mais válido, ou o sábado passou por domingo. Ou uma outra questão importante aqui, o texto diz que quem persuadia era Paulo. Era Paulo que persuadia. Portanto, se alguém deveria ensinar qualquer outra norma aqui, e nós estamos bem depois da morte de Cristo também, seria o apóstolo Paulo. Olha o verso 9 ali, Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Ele está falando isso em Corinto. E ninguém ousa fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Olha o detalhe ali do verso 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. 1 ano e 6 meses são 78 sábados. Eu pergunto, não era o momento dele ensinar a nova doutrina? Devido à ressurreição de Cristo, nós agora vamos passar a guardar o domingo. Esse era o momento. 1 ano e 6 meses frequentando uma sinagoga.
E eu pergunto também, os acusadores fazem a seguinte afirmação: está na sinagoga, tinha que guardar o sábado. Eu pergunto, aonde é mais fácil você demonstrar a tua fé? Entre aqueles que pensam igual a você ou aqueles que pensam diferente? Por exemplo, o saudoso Samuel Bacchiocchi, ele se formou dentro em uma das universidades católicas lá na Itália. Eu pergunto, se ele se forma lá, é muito mais fácil para ele desenvolver a fé dele? Ou se ele se formasse no NASP? Qual seria mais fácil? O NASP ou lá no berço do catolicismo? A afirmação aqui ela é mais favorável ainda. Se eles de fato, como observadores do sábado, que eram judeus, e com uma série de tradições que não tem a ver com o mandamento, isso deve ficar bem claro também. Seria muito mais difícil o apóstolo Paulo estar pregando entre eles ali, do que se ele fosse pregar em lugares que estavam aceitando a fé, uma igreja emergente, por exemplo. E o importante também é quem persuadia quem, ou seja, quem convencia quem. Persuadindo tanto judeus como gregos. Os gregos não guardavam o sábado. Cadê o texto de Paulo mandando eles guardar o domingo, porque seria a partir da nova aliança? Então são questões, meus queridos. Aqui nós poderíamos citar também somente uma questão aqui, que eu acho também referindo ao pai da fé que a gente comentou ao princípio. Você não pode, por exemplo, a declaração explícita sobre algo não está sendo revelado no texto em que a gente lê. Mas se a gente tem uma referência bíblica sobre a mesma situação, ela deve ser levada em consideração, faz parte da palavra. Nós temos um outro problema dentro do mundo evangélico: a doutrina de um texto só. E isso é preocupante, porque se temos uma Bíblia, por que eu escolho um verso só? Por que eu escolho um verso só se nós temos uma Bíblia? Nós vimos que o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de maneira que não é Deus que precisou do sábado em Gênesis, e sim a sua criação. Nós vimos que ele foi reservado para um fim especial, e na igreja do Novo Testamento é compreendida essa questão: santo, separado para um fim específico. E o texto vai dizer lá em Gênesis 26, verso 5, diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e minhas leis. É mais claro que isso? Inclui o sábado? Eu pergunto, essa obediência à minha palavra, a palavra de Deus, inclui o sábado? Sim. Os guardou, os meus mandamentos inclui. É o quarto mandamento. Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Mais ênfase que isso é impossível. E eu tenho uma observação aqui a falar sobre a palavra mandamento. É mitzvah, mandamento. É a mesma palavra de Êxodo capítulo 16, onde diz: vocês não estão observando os meus mandamentos? E ele usa a palavra mitzvah. É a mesma palavra que diz: Abraão era obediente aos meus mandamentos. Mesma palavra hebraica para mandamento que Abraão era obediente é usada lá em Êxodo 16, referindo-se ao sábado. Portanto, sendo Abraão o pai da fé,
e a fé, ela em hipótese alguma anula a lei de Deus, nós cremos que ele foi obediente a todas as leis de Deus, inclusive ao sábado. Referindo-se aqui para finalizar, nós já estamos aí com 11h51. Finalizando, foi feita uma certa acusação a respeito da circuncisão. A afirmação foi a seguinte: eles circuncidavam no sábado, de maneira que o sábado era menos importante que a circuncisão. Olhem que essas pessoas pensar o tanto que as perguntas elas são capciosas, porque primeiramente é o que eu sempre tenho falado. Até quero fazer uma propaganda aqui, irmãos. Eu tenho um canal no YouTube, não sei quantos aqui sabem. Tem um canal lá, até se vocês pudessem se inscrever, Josué Graciano Pimentel. A gente tem esse canal lá, está defendendo a fé adventista lá. Já que todo mundo chama a gente de seita, vamos defender essa seita então, com a Bíblia aberta, provando através da palavra de Deus. Voltando ao texto bíblico, se é a Bíblia e a Bíblia somente, vamos deixar que seja a Bíblia e a Bíblia somente. As tradições dos homens, a Mishnah, a tradição judaica, a confissão de Westminster, quem quer que seja, é a palavra de Deus. Ela é nossa única salvaguarda. Ela que deve ser a formação de pensamento e de doutrina. Qualquer outro livro, qualquer outro rabino, qualquer que desarmonize com a palavra, ela deve ter ficado de lado. Nós vamos finalizar nossas considerações com o texto do apóstolo Paulo, que está em Coríntios. E lá ele vai dizer assim, Coríntios, deixa eu ver se é primeiro ou segundo. Eu sei que o capítulo é o capítulo 7. Olha lá, meus queridos, como que toda a palavra ela responde a essas questões que estão sendo levantadas. Ela responde, mas nós temos que ter conhecimento do que foi dito a respeito. O apóstolo Paulo vai fazer assim, vai dizer assim, 1 Coríntios 7,19: a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada. O que nos resta? Guardar os mandamentos de Deus. A circuncisão nós precisamos praticar? Não. O que nos resta? Guardar os mandamentos de Deus. Não foi respondida a acusação que foi feita? Foi respondida. A questão é, eu conheço o que da palavra? Essa que é a questão. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê iluminação sobre sua vontade e que permanecemos fiéis, irmãos, à palavra de Deus, como regra de fé, como única regra de fé e prática. Amém.